Boa tarde, senhores, tudo bom? Nós estamos aqui hoje com o Haroldo, ele é o escritor desse livro. Esse livro simplesmente é sensacional, ele fala sobre meritocracia. Basicamente, ele diz que meritocracia funciona e ela existe. A diferença entre ela e a igualdade seria que a meritocracia ela tá baseada naquilo que as pessoas podem escolher e podem fazer na própria vida, dadas as responsabilidades pessoais. A igualdade ela seria injusta por alguns motivos de questões de própria liberdade ou de como seria equalizado isso. Mas eu vou agora deixar o Haroldo a fazer a apresentação dele e agradeço por ele estar aqui participando conosco. Obrigado aí a você, Felipe, pela oportunidade da gente estar conversando aqui, esse bate-papo aqui sobre esse livro que eu escrevi, que era um projeto pessoal meu. E podemos ir aí, podemos discutindo, vamos falando. Bacana. Haroldo, eu gostaria de saber, antes de mais nada, o que te levou a escrever um livro como esse com um tema tão sensível? Pois nós sabemos que a meritocracia é algo um tanto quanto espinhoso de ser abordado atualmente. Até inclusive possui uma conotação negativa em vários aspectos da sociedade. Então, o que te levou a ter coragem de escrever um livro tão bom dessa forma? Então, primeiramente, assim, foi uma questão de vida realmente, né? Eu, durante muitos anos, era filho de uma pessoa de classe média, um comerciante. Minha mãe na época, trabalhava, era do lar, trabalhava em casa. Sempre estudei em escola pública e minha vida começou a mudar ali por volta dos 18 anos. O meu pai teve problema no negócio dele, enfim. E ali comecei a ver que a vida não era colorida, né? A vida já era acinzentada. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de enfrentar desafios, de solucionar problemas e, e sempre sonhei em ter uma vida mais tranquila, financeiramente, com uma família constituída. Enfim. Isso é uma das coisas que eu sempre prezei, né? E isso fez com que eu, ainda que tivesse vários problemas aí, quando meu pai começou a entrar numa situação ruim, depois ele falece, e fiquei somente eu e minha mãe. Aí a gente ficou numa situação financeira mais difícil ainda. E eu tive que lutar assim desesperadamente para conseguir alcançar alguma coisa na minha vida. É, Apanhei muito, tive muitos fracassos, sofri muitas injustiças, preconceito, o que você possa imaginar. E isso me fez, depois de mais velho, eu escrever esse livro aí, né? O que eu queria dizer aí para o leitor e aqui nesse programa é que, ainda que a meritocracia seja extremamente discutida e muitos autores aí sejam contra, ela é a forma mais democrática de alguma pessoa atingir os seus objetivos. E uma coisa que as pessoas têm que entender, a meritocracia ela é relativa. Ou seja, é, cria-se, o problema é que se cria narrativa, vão se criando narrativas, né? Então a narrativa de meritocracia, ela é sempre ligada Que é àquela pessoa rico. que vem de é, berço estável financeiramente, o que já não tem nada a ver com meritocracia, que a meritocracia diz que a pessoa consegue, é aquela pessoa que vai atingir o sucesso independente da riqueza da família, independente de herança, independente de qualquer outra ajuda, mas pelo seu próprio esforço, né? E então a gente tem essa conotação e muitos são contra, porque muitos dizem, não, mas a meritocracia só funciona para quem tem dinheiro, quem é pobre, que está nas classes mais nas classes mais baixas, ele não tem meritocracia, como é que ele lá embaixo vai disputar com um cara que é filho de empresário? E, então tem isso. Outra coisa é que sempre atrelam meritocracia à herança. Ah, o cara ganha herança, né? Enfim.
E isso é a narrativa contrária à meritocracia, né? Então, ela tem muito isso. É, outras coisas também que a gente ouve muito, as pessoas que levantam a bandeira da igualdade, mas eles prezam pela equidade. Ora, se você preza pela equidade, você é contra a igualdade. Não dá para você ser a favor da igualdade e da equidade, ou de uma coisa ou outra. Você é a favor da igualdade ou a favor da equidade. A equidade ela preza pelo que você necessita para atingir determinado objetivo. Então, pode ser que você, digamos, né, tem um exemplo muito interessante de um livro que baseei minhas pesquisas, chamado, o título dele em inglês é Equal is Unfair, né? E ele fala aí do problema que tem, desse problema da igualdade, da equidade. Ele dá um exemplo de uma pessoa que tem 4 filhos, um é músico, o outro é um cara que assim, não trabalha, mas gosta de coisas de luxo, o outro é um aleijado, e o outro é uma pessoa que está abrindo seu próprio negócio. Então, se você é a favor da igualdade, quando você for distribuir essa herança, você tem que distribuir valores iguais para todo mundo. Mas por que você vai distribuir valores iguais para um filho que é um playboy, que só gosta de se divertir, precisa de dinheiro, e uma pessoa que é aleijada, que precisa de mais recursos e para sobreviver, para atingir determinado objetivo? Aí você, se você for a favor da equidade, você vai deixar mais dinheiro para essa pessoa que é incapacitada, né? Essa pessoa que gasta dinheiro, torra dinheiro, digamos que na balada, que a gente usa muito, seria a pessoa que necessitaria de menos dinheiro. Então, por aí já começa o debate. Você é igual ou você é a favor da igualdade? Então, se eu vou morrer, eu vou deixar valores iguais para os 4 filhos. Ou você é a favor da equidade, de deixar, nesse caso, mais dinheiro para a pessoa que tem uma deficiência física e que precisa de mais recursos. Então, aí já começa a discussão, né? Não estou dizendo aqui nem que é certo, nem que é errado, mas já começa a discussão aí. Uma das coisas que... Então, quando a gente fala já de meritocracia, voltando à meritocracia, você considera aí, né, através de narrativa, que a pessoa que ela opta pela meritocracia, ela vai ser uma pessoa rica. Esse conceito é totalmente errado. Mesmo que você seja a favor da meritocracia, você pode não chegar a ficar rico. Eu Perfeito. sou da meritocracia, escrevi o livro e não sou milionário. Então, você pode ser a favor. Então, a pessoa pode viver em classes mais baixas e alcançar determinados objetivos. Mas ele não vai alcançar, não vai ser o CEO de uma multinacional como filho de um empresário que teve a oportunidade de estudar fora. Ok, beleza, não. Mas ele pode subir através da meritocracia, dele fazer um esforço pessoal e melhorar a vida da família, melhorar a sua vida mais do que ele tinha no passado, né? Então, a gente não pode, por isso que eu falo que a meritocracia ela é relativa. Agora, a meritocracia, quando eu falo que ela deve haver uma nova discussão sobre isso, e isso aí não tem nada a ver com ser a favor ou ser contra, mas apenas aprimorar algumas coisas que existem dentro dessa ideia, desse conceito, é que ela prima pelo sucesso, penaliza o fracassado. Então, para começo de conversa, o fracasso, ele, da mesma maneira que acontece com a meritocracia, ele é Relativo. relativo. O que é o sucesso para A em detrimento de B? Às vezes o sucesso da pessoa é ter uma família, é viver bem, outra é ganhar dinheiro, não está ligando para a família, não está ligando para nada. Então, assim, isso depende
depende muito da pessoa, né? Eu costumo, no livro, tem esse exemplo da Copa de 2022, quando eu citei esse exemplo, assim, eu enxerguei isso como um grande exemplo dessa questão da meritocracia, onde a gente teve a Argentina, que foi campeã mundial, o tricampeonato da Argentina, meritocraticamente ela atingiu os objetivos dela, sem sombra de dúvidas. Mas e a seleção do Marrocos, que foi a seleção africana, primeira seleção africana que ficou entre as 4 primeiras seleções em uma Copa do Mundo? Essa seleção não subiu meritocraticamente? Ela precisaria ser a campeã para ter atingido os objetivos dela? Pelo menos não nessa edição da Copa do Mundo. Pode ser que futuras ela alcance, né? Então a gente vê que ela meritocraticamente atingiu a 4ª colocação. Isso tem uma importância? Claro que tem importância. O esporte, de uma maneira geral, é o evento mais meritocrático que existe. Sim. O esporte, quem vence é quem? É quem faz mais esforço, quem está mais preparado, mas ninguém fala nada. Né? Mas o esporte é isso. Aí muitos refutam que mas existe injustiça, existe o preconceito. Existe. Eu já falei isso várias vezes e pauto isso na minha vida. Se você for ficar parado, falando, chorando, que existe preconceito, que existe injustiça, e não tomar nenhuma atitude para bypassar isso, para conseguir sobrepor essa dificuldade, você vai ficar chorando a vida inteira. E vai ser o quê? Um cara que tem inveja de A, inveja de B, inveja de C, aí sim você vai ser um fracassado. Então, portanto, se você sofre uma injustiça, se você sofre um preconceito, lute, erga a cabeça e vai embora. Se não é com A, vai ser com B. Hoje existe uma cultura que ela prima mais pela ética, sem sombra de dúvida, as coisas melhoraram do que eram no passado, não tenho dúvida disso. Se prima pela não injustiça nas empresas, pelo não preconceito. Eu acho uma causa justa, lógico que a gente tem que melhorar isso. Mas não percam de visão que as coisas hoje, você pode estar pensando que está diminuindo muito, mas muitas coisas acontecem de maneira velada. Sim. Você toma conhecimento. Ou seja, hoje, por conta de cancelamento, por conta de N coisas, existem algumas coisas que acontecem de maneira velada. E vai existir o preconceito, vai existir a injustiça, e você não vai saber. E aí você não sabe o que aconteceu com você. E de maneira velada acontece. Então, portanto, arregaça as mangas, sofreu preconceito, sofreu injustiça, vamos embora, resiliência, força. E a gente fala disso no livro, né? A gente critica, inclusive, o conceito meritocrático quando ele fala que ele pune o fracassado. O fracassado faz parte do aprendizado. Ele diz que você tem que tem que ter um esforço pessoal. Concordo, o esforço pessoal faz parte. Mas só o esforço pessoal nem sempre vai fazer com que você atinja os seus objetivos. Você tem que fazer o esforço pessoal, mas existem algumas coisas que você deve fazer na sua vida para que você possa atingir o sucesso. Porque se você tomar uma decisão errada, você está arriscado a pagar por aquilo pro resto da sua vida. Então, existem muitas coisas que devem ser pensadas, que devem ser estudadas, que a gente fala dentro do contexto do livro, que rebate, inclusive, refuta essa questão da meritocracia, né? Que, a meu ver, ela é um pouco... Ela resume muito isso, quando, na realidade, a gente tem que aumentar aí a discussão e esse campo de definição do que é meritocracia e ampliar um pouco mais esse conceito, né, com algumas coisas a mais. Então, Haroldo, o que nós podemos tirar disso, que tudo que você falou? Basicamente, nós podemos ver até a meritocracia como uma escada, né? E não como um negócio que não é uma escada, mas, sei lá, o primeiro e o segundo andar, né? Você tem toda uma escada para chegar no segundo andar. Então, não existe fracasso enquanto você está na escada, né? Algumas pessoas vão chegar mais alto, outras vão atingir o segundo andar,
Mas sempre vai ter essa questão. Nem todo mundo vai atingir o segundo andar. E faz parte da vida, né? Sim, claro. Muitas vezes o mais esforçado, ele pode ser uma pessoa que às vezes se esforçou, mas aconteceu dele mal utilizar o esforço. Pode ser. A pessoa Sim, se o esforça, se esforço esforça. sem tomar algumas. Ele se esforçou, mas ele não foi pelos caminhos corretos. Que às vezes você deve pelos caminhos corretos, algumas decisões erradas na vida. E aí ele tem que se esforçar mais, não tenha dúvida. Mas você pode sim, você pode até, como, pegando o teu exemplo de chegar no segundo andar, pode ser que esse cara vai ter que subir mais degraus que o outro. Sim. Se ele tomou a decisão errada, se ele não fez o que deveria fazer, pode chegar. Muitos existem o seguinte, é um capítulo que eu falo sobre sorte. E falo que a sorte, se você não tem sorte, você deve mandar buscá-la. Eu falo disso no livro sobre questão de sorte. Muitas das vezes as pessoas realmente tem pessoas que assim, uma coisa que inexplicável, ela assim, está no lugar certo, na hora certa, e dali ela voa. Tem pessoas que ficam ali tentando, fazendo coisas, mas uma hora, às vezes, vai acontecer alguma coisa. Né? Uma hora vai acontecer alguma coisa. Então, isso, né, faz parte da vida, né? A gente tem que fazer com que, ainda que a sorte, por um acaso, ela até ajuda a pessoa, mas em tudo, gente, em tudo. Vocês veem jogador de futebol aí que machuca, aí o cara tá no início da carreira dele, tá indo muito bem, de repente ele sofre uma contusão, aí já não consegue obter a mesma performance. Então, assim, tudo na vida é isso, mas é aquilo que eu falo, não dá pra gente parar e ficar choramingando, né? São variáveis que não temos controle, né? Pode acontecer na vida de Isso. qualquer um. O É, próprio Ronaldo, né, na final da Copa, aquele joelho dele, né? Depois do joelho, ele nunca. Ele foi, continuou sendo bom, né? O Ronaldo gordo, como dizem. Mas ele nunca mais foi o melhor, né? aquele Mas, cara que ele era no passado, né? Com certeza. mas isso não tirou o mérito dele de continuar se esforçando. E hoje pô, é um dos jogadores aí, né? Se eu não me engano, mais bem pagos do mundo ele foi. Hoje ele tem um patrimônio absurdo. Mas isso demonstra que pode acontecer coisas ruins e coisas boas para todo mundo. E é uma variável que você não tem controle. Né? Então, reclamar por causa disso, eu acho que é uma coisa que traz mais prejuízo para a pessoa do que ela falar assim, beleza, eu vou me esforçar para continuar em frente, né? É. Infelizmente, eu acho que é isso que falta um pouco nas pessoas entendendo a questão de meritocracia, que coisas boas e coisas ruins vão acontecer na vida de qualquer um. Né? E não é porque alguém foi mal, alguém foi ruim, não. Às vezes só aconteceu porque é aquela lei, pode dar errado, se algo vai dar errado, pode dar errado. Então, Às vezes a pessoa confunde, né? Eu acho que o evento das mídias sociais trouxe muito. Quando eu era jovem, tinha lá meus 18 anos, não existia mídia social, não tinha nada, e a gente conhecia a nossa bolha. Tinha uma bolha lá, nossos amigos lá, aqueles 10 amigos lá, que a gente sabia da vida um de outro. A gente não sabia a vida de outras pessoas, se o cara viajou, se o cara era rico, se não era. Então, as mídias sociais, ela fomenta muito essa questão dessa necessidade, dessa ansiedade. Então, as pessoas postam no LinkedIn, ai, nossa, eu estou na empresa X, tal, quando tu vai ver, já cansei de acontecer isso comigo. O cara postou, parece que o cara tá feliz. Quando tu vai conversar com o cara, não, tô saindo, mas porque não, pô, tá, mas postou que tava bom. Aí é o cara no Instagram, postando um monte de coisa, viajando, né? O cara tá com uma vida maravilhosa, o cara tá cheio de problema. Isso trouxe muita ansiedade, muita vontade de você alcançar o que o cara alcançou. Isso traz uma angústia muito grande. Então, até isso é um fator que vai muito contra a meritocracia. Entendeu? Às vezes você vê o cara, pô, o cara tem um carro não sei das quantas. Porra, o cara está devendo a Deus e o mundo. O cara, você está muito melhor do que o cara, mas o seu carro é melhor, inferior ao do cara.
Mas o cara está devendo a Deus e o mundo, não paga isso, tem N problemas, mas você não sabe. Aí você só fica olhando para uma situação. Eu acho que isso prejudica um pouco, entendeu? Entra até na parte que você fala aqui no seu livro sobre o orgulho próprio, né? Onde a pessoa chegou em tal lugar, mas às vezes por ter passado o pé, tirado o tapete, Isso. ela nunca vai se sentir bem naquele lugar. Ela vai estar lá, mas é diferente daquela pessoa que chegou por esforço, que batalhou para estar lá, né? Então, realmente, eu acho que essas pessoas, o pano por trás deve ser algo que deve ser difícil de conviver, né? Ela mesmo, às vezes, não se aceita. Então, isso não é meritocracia, cara. Perfeito. Se você puxou o tapete de alguém, se você recebeu propina, isso não é meritocracia. O ato de você receber uma herança não é meritocracia. Perfeito. Isso não tem nada a ver com meritocracia. O cara não é herança, meritocracia. Aí o cara vê o cara rico, ó, tá vendo? Ah, meritocracia. Estou aqui ralando de 9 às 6, pego um ônibus, levo 2 horas para cá, 2 horas para lá, tá o cara lá feliz. Esse cara que ganhou herança, ele não subiu nada meritocrático, ele não teve nenhuma ascensão meritocrática. Ele simplesmente tem herança de alguém que subiu através da meritocracia e deixou a herança dele. Quem teve a meritocracia, quem seguiu o conceito, quem subiu na escada meritocrática foi o ancestral dele. Não ele. Ele não. Agora, esse cara que recebe herança, tem 2 pontos. Ah, esse cara não usou. Não, o ato de receber herança em si não tem nada a ver com a meritocracia. No entanto, se você ganha uma herança e pega aquele dinheiro, você é um empreendedor e você faz com que aquele dinheiro renda e você consiga atingir um outro patamar, você subiu pelo conceito meritocrático. Ah, mas o cara lá que não tinha condições financeiras, tá vendo? Você está comparando o cara que subiu porque ganhou. Esse cara que ganhou herança abriu um negócio e ele obteve sucesso, ele atingiu o objetivo dele através da meritocracia. Tem cara que vai receber herança, vai torrar o dinheiro inteiro. E tem cara lá atrás que tem uma condição de vida inferior, que subiu, saiu daquela condição e foi para cima, cara. Merecidamente. Olha só, vou até citar aqui um exemplo. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar. Eu tenho a pessoa que foi secretária da gente aqui durante anos, e minha esposa trabalhava fora, meu filho. Ela é uma senhora, ela tem 66, 67 anos. Veio do interior de Minas, morava numa comunidade, mas ela tinha não, tem porque ela é viva, né? Ela tem uma capacidade, ela trabalhou em umas casas das pessoas, de absorver a cultura das casas que ela trabalhou, e ela, por sorte, trabalhou em casa de pessoas que tinham condições financeiras muito boas. Até antes de vir para cá, ela trabalhou em casa de artista da Globo, trabalhou em casa de pessoas que tinham indústria, ela era em Minas. Então ela conseguiu, ela é uma pessoa, ela tem uma inteligência emocional fantástica. Da onde veio? Sei lá, estudou até o segundo ano primário, mas ela tem uma inteligência emocional fantástica, né? E ela conseguiu, depois de um certo tempo, ela queria se aposentar, não sei o quê, não queria mais trabalhar, meus filhos cresceram também, não tinha mais necessidade, e a gente gosta muito dela, né? Ela trabalhou muitos anos aqui. E aí ela se aposentou e recebeu uma oportunidade, ela é tão boa que ela recebeu uma oportunidade para trabalhar no Canadá. Que legal. Aí foi no Canadá. Aí ela me liga chorando, poxa, eu nunca podia imaginar com 65 anos que eu fosse viajar para o exterior, olha, de origem humilde. Aí foi trabalhar no Canadá, voltou, agora está sendo requisitada, vai trabalhar em Portugal. E já tem um convite para trabalhar durante um determinado tempo nos Estados Unidos. Cara, como é que essa pessoa. Olha a origem dessa pessoa. Quantas consegue atingir isso? Isso daí foi o quê? Ah, é sorte. Cara, é sorte, mas o trabalho que ela desenvolveu ao longo dos anos, ela hoje recebe em dólar. Ela tem 10 irmãos. Ela tem 10 irmãos. Né? Os irmãos têm um certo preconceito com relação a ela. A pessoa nasceu numa fazenda, os avós devem ter sido escravos, né? Com certeza. O pai e a mãe não, mas os avós devem ter sido escravos. Ela trabalhou no interior, na agricultura, veio para o Rio de Janeiro e conseguiu isso. Ah, ficou rica, não, mas não melhorou. É essa questão que as pessoas têm que perceber, né?
tem que perceber mesmo qual foi o motivo. Foi pela inteligência emocional dela, que ela é uma pessoa extremamente. Ela pegava a cultura, né, das pessoas, ela fazia isso muito bem. E ela tinha um trato com as pessoas assim fantástico. Né? Eu ajudo, inclusive, muito o filho dela. Faço uma mentoria para o filho dela. E ela outro dia me ligou chorando, porque o filho dela é o primeiro. Ela teve 5 filhos. É o primeiro filho que ela conseguiu que fizesse uma faculdade. Ele está fazendo psicologia. No caso, eu entrei em contato com o empresário, coloquei ele para trabalhar como menor aprendiz, depois abri uma oportunidade para ele ser contratado, e eu fico em cima dele, né? Pô, cara, tem que estudar, tem que fazer, e ele vai, com certeza, ele vai atingir um patamar, aí ele vai ficar rico, não, mas ele vai atingir, aí eu dei dinheiro para ele, não, isso eu falo, inclusive, no livro, nem sempre é o dinheiro que o cara precisa. Sim. Não é sempre, nem sempre o dinheiro, mas ele precisa de uma pessoa para ajudar ele, às vezes, né, mentalmente, né? Eu falei isso no sábado, né, ontem, lá no evento, que a pessoa, são duas coisas que tem uma coisa, duas não, uma coisa que tem no meu livro, que é a pessoa tem que conhecer o outro lado, que eu falo, né? Sim. E eu tenho pesquisas que sustentam essa ideia. O que é conhecer o outro lado? Saber que ele pode sair daquele lugar e ele pode atingir um determinado objetivo, pode melhorar de vida, entendeu? E isso eu mostro a ele, e ele vai entendendo e vai fazendo. Recentemente, eu tive uma conversa com um empresário aqui no Rio de Janeiro, e ele me falou, conheceu uma pessoa que também veio, de origem humilde, conseguiu atingir um outro patamar, e essa pessoa estava falando com o empresário, ele disse que, cara, a pessoa falou o seguinte, olha, o mais difícil para eu atingir isso é sair da inércia. Ou seja, o cara está atolado naquela situação, o cara não consegue vislumbrar uma saída. Essas pessoas concordam, elas têm que ter um esforço? Tem, mas elas têm que querer. Sim, perfeitamente. Elas têm que querer, né? Até voltando nessa pessoa que eu acabei de falar para você que trabalhou aqui em casa, ela tem uma filha, um menino. Eu arrumei emprego para a filha dela. A filha dela é muito boa, cara. Pô, assim, fantástico. Não gostava dela. E eu querendo que ela subisse na vida, cara, tem uma oportunidade. Eu trabalhando para ela melhorar, né? Porque ela é inteligente. Ela trabalhando ela é muito boa. Só que ela tomou. Eu falo disso também no livro, do trade-off. Hum. Ela resolveu ter um filho. Aí já não tinha mais tempo para estudar, aí não quis seguir a faculdade, eu arrumar uma bolsa para ela. Na faculdade, eu era professor, eu tinha condição de arrumar uma bolsa. Aí não quis estudar e depois teve outro filho. Ou seja, hoje ela está trabalhando, tem uma condição melhor, mas ela podia estar muito melhor. Isso foi um trade-off, ou seja, ela escolheu não fazer a faculdade. E isso é Né? um tema bem sensível, porque as pessoas elas acham assim, ela teve filho, ela tem que ter o mesmo sucesso que os outros. Mas espera aí, você está reduzindo seu tempo de atingir capital pessoal ou de até mesmo acumular capital financeiro para cuidar da sua família. E como você diz no livro, não tem erro e é certo. É uma escolha. Você não pode falar para a pessoa, não, você não vai ter filhos. Não, se a pessoa quer ter filho, ela vai ter filho. Só que ela tem que saber que muitas vezes isso vai dificultar muito a caminhada dela Com na certeza. escalada. Faz parte da Não só vida. dela, como do homem também, não só da mãe, mas do homem. Sim. Logicamente, as mulheres reclamam, e com toda razão, eu acho isso realmente, né? Muitas mulheres reclamam porque, às vezes, por questões de estar grávida, as empresas não querem chamar as mulheres, eu sou contra isso, não é disso que eu estou falando, mas é bom deixar bem claro. Mas o que eu estou falando é o seguinte: na hora que você tem um filho, tanto para a mulher quanto para o homem, passou a ter mais uma pessoa que depende de você na sua casa. Então, financeiramente, se você não estiver preparado, não tenha dúvida, podem falar o que quiser, mas tu vai ter que. A sua dificuldade é muito maior do que se você estiver solteiro. Você pode até casar, mas no momento que você tem um filho, você aumenta a sua despesa. Então, assim, se você é uma pessoa mais humilde, a tua dificuldade aumenta muito mais. Então, isso parece uma coisa assim, mas aí o cara pode dizer, pô, esse cara fala aqui então é para não ter filho. Não estou falando para não ter filho. Mas a pessoa tem que parar, pensar, estar preparada para isso e saber que vai enfrentar. Pode ser a opção dela? Assim, aqui eu não estou discutindo, pode ser a opção dela, quer ter um filho.
Pode ser opção. Só não adianta depois achar que vai ser a mesma coisa que antes. Esse é o grande erro das pessoas. Né? Ou seja, você tem uma condição que você vai fazer agora. Agora, se você já está já tem uma profissão, você já está um pouco estabilizado na vida, aí você tem um filho, logicamente. Agora, você ter um filho sem ter uma situação financeira estável, se você já ainda está no início da sua carreira, o seu esforço vai ser muito maior, tanto para o homem quanto para a mulher. Não tenho dúvida disso. Financeiramente vai ser claro. Né? Então, isso são os trade-offs aí que a gente fala do livro. E isso é muito importante, porque é até uma forma das pessoas conseguirem entender quão difícil é entender o conceito, né? Porque meritocracia não é só sobre dinheiro, não é só sobre a pessoa chegar mais longe, não. É sobre toda uma gama de ações e de situações que atingem a vida de uma pessoa durante a caminhada, né? Sim. Então, qualquer coisa que a pessoa faça pode levar, sim, a um resultado diferente, a um resultado inesperado, e é meritocracia. E esse é o A problema. decisão que você tomou vai te ajudar. O outro cara tomou a decisão para cumprir aquele objetivo. Era mais fácil. Exato. Mas, Haroldo, eu gostei muito do livro e pra mim ele teve uma mensagem muito positiva. Ele me ajudou bastante coisas em questão de eu entender melhor a caminhada, como que funciona a questão de garra, de vontade própria. Óbvio que o esforço, como a gente estava mesmo falando, não adianta ser um esforço a esmo, tem que ser um esforço direcionado e consciente. Mas eu gostaria de saber que sentimento você espera que esse livro leve pra quem lê. Então, a gente estava conversando até antes aí da gente gravar, né? Ele foi lançado pelo Instituto Milênio e houveram alguns comentários negativos, alguns haters, né, da ideia da meritocracia. Eles colocam logo, eles veem o texto e colocam logo uma mensagem hater. Querem saber. Falam que você deve ler o livro para entender. Ou seja, o que eu espero levar com esse livro, né? Eu acredito que esse livro ele é importante para as pessoas lerem, de uma maneira geral, para o jovem principalmente, eu acho que é importante, para as pessoas que talvez estejam numa condição mais inferior financeiramente, né, que devam acreditar que o mérito vai fazer com que você suba. Tem vários insights que ensinam a você a seguir a escala meritocrática e atingir determinado patamar. Agora, não é o que pensa. Tem gente que faz livro para ganhar o seu primeiro milhão. Se ler esse livro e achar que vai ficar milionário, esquece, é melhor nem ler. Porque não é esse o objetivo. Aqui o objetivo é que você tenha uma vida melhor, mais tranquila, você atinge os seus objetivos. Entenda como é a mecânica da vida. Eu trabalhei com um dono de uma empresa que eles falavam, às vezes eu chegava, pô, isso, aí, ele olhava para minha cara e dizia assim, vida como ela é. É verdade, eu aprendi com ele. Vida como ela é. Nua e crua. Não é algo que a pessoa vê e fala, pô, isso aqui é bonito o tempo todo. Não, cara. Pra você passar por momentos bons, você obviamente vai passar por momentos ruins. Não, assim, então não adianta. O cara vem e fala um monte de coisa é, é, e achando que é diferente, quando na realidade não é. Então, Né? eu Isso, então, assim, eu tenho ideia de levar essa mensagem para as pessoas que queiram ler, se desenvolver, que não mostrem não sejam arredios ao tema, né, pura e simplesmente por questões ideológicas, né? Porque hoje em dia eu estava discutindo isso aqui em casa outro dia, né? Então, assim, tem algum parente lá que ele é anti-vacina. Então, o ser anti-vacina passou a ser de direita. O cara que é a favor da vacina, ele é de esquerda. Cara, pô, sei lá, vamos discutir vacina cientificamente. O cara é anti-vacina, ele é bolsonarista. O cara é a favor da vacina, o cara é Lula. Cara, vamos discutir o problema da vacina? Não, a vacina não tem nada a ver com o Lula. Se o Bolsonaro não gosta, ele é anti-vacina, o problema é dele. Se o cara quer tomar vacina, o problema. Então, assim,
Isso é horrível. A gente não debate mais ideias, a gente debate ideologia. Então, Perfeito. dentro das duas ideologias, existem coisas que eu estou de acordo, ainda que pode ser que tenha uma ideologia que eu seja muito mais de acordo do que outra, mas não quer dizer que seja 100% de uma ideologia que eu seja de acordo e 100% eu deteste outra, como muita pessoa faz. Não, eu discuto a ideia. Ponto. Debate de Entendeu? ideias é o melhor. Debate do que é o melhor. Dentro das ideologias tem coisas boas e ruins. Logicamente, tem uma que eu concordo mais e outra que eu concordo menos. Ok, mas dizer que eu detesto sempre. Não gosto. Não. Entendeu? Eu discordo por causa disso. Então, a meritocracia ela deve ser debatida. Os conceitos que eu boto aqui devem ser debatidos. Eu falo, inclusive, no início do livro, que, independente de cor, raça, gênero, religião, qualquer coisa que você possa pensar, esse livro não foi escrito para privilegiando nem A, nem B, nem C, nem D, ou seja, é uma coisa para o ser humano. Ponto. Né? É o ser humano. O livro é para o ser humano. Se ele se enquadra em determinada situação, aí, ok, beleza, mas o livro é para o ser humano. E às vezes aí o cara, mas eu me enquadro na situação A, B, C, D, então eu não acredito por causa disso. Cara, pensa como um ser humano. Alguns vão sofrer mais preconceito, não tenha dúvida. É o que a gente estava falando aqui, quando o casal tem um filho, que fica mais difícil a vida, fica mais. É a mesma coisa. Sim. Eu vou sofrer mais preconceito por causa disso, vou sofrer. Vai. E aí, o que você vai fazer? Vai se unir uma turma que fica o tempo todo falando, né? Mas que preconceito, que não sei o quê, que blá, 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 blá. O que tu faz para sair dessa roda que não para de. Esse disco arranhado, né? Que fica aquele disco arranhado falando a mesma coisa. O que você está fazendo para sair dessa situação? Né? Sempre existe uma solução. Às vezes uns vão ter que fazer mais esforço, outros menos esforço. Isso existe, não tenha dúvida disso. Mas é possível sim a gente conseguir. Não é igual aquele ator de palco que diz que você vai ser empresário e ter uma grande empresa, é possível, basta você querer. Não é nada disso. Você tem que seguir algumas coisas. Se você seguir, com certeza você vai conseguir atingir alguns objetivos e vai melhorar a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Até porque as pessoas têm perfis diferentes, né? Falar assim, todo Sim, mundo quer ser um empresário de sucesso. Tem gente que não quer, né? Até porque outro dia nós estávamos conversando, né? Eu falei assim, olha, na minha turma tem da minha turma do colégio, que eu morei numa cidade pequena. Então nós todos os amigos fomos obrigados literalmente a estudar na mesma escola pública porque não tinha uma outra escola particular para ensino fundamental. Fomos para lá e assim, tive amigos que se formaram médico, tive amigos que se formaram advogado, tive amigos que foram presos, então, e aí, teve amigos que não nem foram para faculdade, sabe? E todo mundo estudou na mesma escola. E o resultado, N resultados diferentes. Sabe? Às vezes até é estranho porque às vezes falava a gente naquela época, às vezes tinha até um preconceito, tal curso não leva a pessoa mais longe, tal curso não é tão bom, aí você às vezes vê aquela pessoa que você falava, nossa, esse curso não era bom, e o cara hoje tá decolando. Então, não é bem por aí como as pessoas acham que elas não podem chegar, elas podem, só que elas têm que saber que cada caminho é um caminho diferente, cada caminho vai ter suas pedras, vai ter suas dores, e o seu livro ele traduz bem isso, né? E quando você fala não é nem A, B, C, D e E, mas é exato, a pessoa é um modelo que você traz aqui. O modelo ele não abarca todas as situações. Então, se a pessoa não se abarcar aqui, ela tem que entender que ela está aqui, mas não de uma forma literal, né? E isso que é o interessante. Então, quem lê esse livro com certeza vai ter uma ótima perspectiva e vai ter uma surpresa muito agradável, porque até agora, né, fora dos círculos assim, para quem eu falei do seu livro, foi uma surpresa boa, todo mundo tá interessado em ler, né, assim que chegar à venda. Então eu acredito que você foi muito feliz na escolha do tema. Eu também sou suspeito, porque eu li, eu adorei o livro. Mas, indo um pouco mais pra frente. É, quando foi que você decidiu efetivamente na sua vida que a meritocracia funciona ou não funciona? quando eu decidi, é, eu acho que conforme eu fui obtendo fracasso
e consegui dar a volta por cima, que eu já dei volta por cima N vezes na minha vida, eu cheguei à conclusão que ela funciona. Eu obtinha um fracasso, aí lutava, catapultava, lutava e conseguia. Então, na medida que eu fui subindo e fui atingindo outros objetivos, eu passei a acreditar que realmente ela existe, entendeu? E foi através desse conceito democrático que eu consegui atingir algumas coisas na minha vida. Se você perguntar para mim, pô, Haroldo, você conseguiu atingir todos os seus objetivos da sua vida? Eu vou dizer para você que não. Não consegui. Estou com 61, não vou conseguir mais atingir os objetivos que eu sonhava lá quando era jovem. Mas e isso às vezes frustra as pessoas, entendeu? Então, às vezes, por mais que você sonhe, por mais que você lute, por mais que você se esforce, por mais que você leia o livro, inclusive, você não vai conseguir, talvez, atingir os 100% que você quer. Mas tu não atinge 100, mas atinge 90, atinge 80, 85. Se você ficar parado, tu vai atingir zero. Aí que tá o problema. E vai ser um frustrado. Entendeu? Tudo para você, aquele cara negativo, aquele urubulino, né? Que só vê coisa ruim. Vai ser uma nuvem negra, só fala coisa ruim. E você acaba ficando uma pessoa desse jeito. Ela acaba não se sentindo valorizada porque ela mesma muitas vezes não se valorizou, né? Né? Ela acha, ela não procura. Cara, se você não procura fazer e acha que não vai ser valorizado, o que adianta? Não adianta nada. E as pessoas, às vezes, têm uma expectativa alta e você tem que aprender a lidar com o fracasso. O fracasso é muito difícil, né? As pessoas, às vezes, pensam que estão num determinado patamar e acontece o fracasso e o cara não consegue sair daquele buraco, porque ele achava que ele fosse atingir. Engraçado, eu tento mostrar isso. Eu tive um exemplo com meu filho e falo disso até hoje para ele. Ele tinha um torneio de criança e tinha lá seus 5, seus 6 anos, 16 anos mais ou menos, de 5, 6 anos. Tinha um torneio infantil aqui no estádio perto do Maracanã, uma pista de corrida de criança. Então, dada a idade da criança, eu não me lembro mais as dadas, mas tipo assim, até 4 a 50 metros, de 5 a 6, 100 metros, de 6 pular para 200, dobrava. Um ano de idade, dobrava. E ele correu os 50, correu os 100, tirou em terceiro na época, ficou todo feliz, né? Aí eu disse, cara, olha só, agora aí no ano seguinte, pular para 200. Aí eu falava para ele, cara, você tem que treinar. Ele pequenininho ainda, né? 7 anos, garoto de 7 anos, pequeno. Esse cara treina, não sei o que, treina, cara, saiu 100. Você tirou em terceiro, mas você já estava batendo a idade. Você disputou com os garotos mais novos. Agora você vai dar um pulo com um garoto de 7, 8, que você está fazendo agora, e os garotos vão estar. Tem garoto de 8 que já é muito maior. Ele não treinou. Rapaz, um desastre. Ainda tropeçou, caiu, não sei o que, tirou em último, aí ficou chorando. Né? Eu falei, tá vendo? Você não treina. Por que eu estou falando com relação a isso? Né? Que às vezes a pessoa tem uma expectativa muito alta, aí não atinge, ou ela assim, não treina, no caso eu dei o exemplo de treinar, mas ela não faz o esforço devido, aí ela sucumbe. Aí quando ela sucumbe, ela entra em depressão. E não consegue mais sair daquela situação. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que estar preparada para o fracasso, né? Nesse caso é muito pior, porque o cara não treinou, não para atingir. Mas, independente de qualquer coisa, a pessoa tem que lidar com o fracasso. Porque a pessoa não pode fracassar e ficar parada, ter depressão. Aí realmente é difícil, entendeu? É difícil a pessoa sair. Isso é uma questão mesmo, porque às vezes a pessoa também ela se superestima, né? Ela acha que ela já saiu de um nível mais alto, e não tô falando em questão monetária nem nada, mas ela acha que a capacidade dela é superior sem nunca ter colocado à prova a própria capacidade. Própria capacidade. Aí ela sucumbe e aí entra num processo de autodestruição. Né? Entra num processo de autodestruição. Entendeu? E aí, isso é muito ruim. Né?
E muita gente não obtém sucesso. Aí o cara vai lá e o cara fica, aí o cara, meritocracia é ruim. Mas você tomou a decisão errada. Perfeito. Haroldo, eu gostaria de agradecer. A conversa foi muito boa e muito produtiva. Eu recomendo a todo mundo aqui esse livro e deixo para você uma mensagem positiva. Saiba que o Saber Virtuoso vai estar contigo na defesa da meritocracia junto com esse livro, porque é uma pauta que nós vamos defender junto contigo, porque acreditamos piamente na meritocracia. E não é uma questão de ideologia, mas é uma questão de acreditar, como nós falamos, na liberdade. A meritocracia, ela é parte da liberdade. Sem a liberdade, nós não vamos ter meritocracia e vice-versa, porque você mesmo disse, tanto a igualdade quanto a equidade, elas acabam requerendo uma forma de tolimento das liberdades individuais. Então, nós precisamos da meritocracia para que nós possamos ter liberdade. E com essas palavras, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e novamente agradeço porque é muito bom ter alguém do seu calibre conversando com a gente. Então, Felipe, o que que eu queria fazer uma recomendação para o livro. Esse livro, eu acho ele bem interessante para as pessoas, para jovens, de uma maneira geral, tanto quanto projeto de vida, quanto projeto de sua carreira, para as pessoas que trabalham de uma maneira geral, porque ele traz muitos insights, pessoas que queiram subir em suas carreiras. Ele traz muito insight de determinadas situações que ocorrem na vida da gente, para a gente entender por que aquilo acontece e qual a maneira de que você pode utilizar de sobrepor aquela determinada situação. Né? Como você pode se preparar, como você pode melhorar sua marca pessoal, como você pode aparecer, né? Ou seja, ele traz vários insights que eu diria que ele pega na meritocracia o esforço e junta ali várias técnicas que vão fazer com que você se desenvolva. Não espere ficar milionário comprando livro. Não vou dizer que isso vai acontecer como o cara diz lá que aprenda a fazer seu primeiro milhão. Esquece, não é essa a ideia. A ideia é você melhorar a sua carreira, melhorar suas relações pessoais. Eu acho que e passar a ter isso é melhor do que todo mundo. Você começa a entender como funciona o mundo, como funciona o ser humano, a cabeça do ser humano. E ainda que você discorde, mas eu acho que isso, aquilo, como a gente falou, né, que da injustiça, do preconceito, que a gente não concorda, claro, mas que existe, mas como é que você lida com isso? Você senta no banco, fica chorando, ou você pega um ferramental e se sobrepõe a isso? Então, esse livro ele é indicado para a pessoa que quer realmente se desenvolver. Entendeu? Eu acho que é essa a principal mensagem. E com certeza vai ajudar muito, porque, como você acabou de falar, é um ferramental que traz para a pessoa. Muitas vezes a pessoa não entende que ela precisa de um network, né? Ela não entende que ela precisa focar o esforço, ela não entende muitas coisas que esse livro traz para ela entender. Então, foi muito, como diz, foi oportuno você ter escrito esse livro, foi muito feliz no tema abordado e corajoso. Acho que alguém para escrever um livro desse atualmente, na cultura que nós passamos, no atual sistema que nós estamos, você demonstrou muita coragem. E isso nós temos que reconhecer e damos os parabéns. Eu só queria, para finalizar agora, a última coisa, dizer o seguinte, que esse livro foi escrito, eu uni um pouco da minha experiência profissional e tinha algumas ideias e busquei, através da literatura, de cases internacionais, de pesquisas que foram feitas, o suporte dessas ideias que eu tive. Eu simplesmente não peguei e escrevi uma coisa da minha cabeça e pronto. Não, lógico que eu tive a ideia, montei os pontos principais, mas foi através de muita leitura, muita pesquisa, que eu li e suportei as minhas ideias. Então, assim, não é nada que pura e simplesmente uma narrativa, mas esse livro ele é digamos que ele é
um grupo de ideias científicas, através de artigos, livros, e um pouco do meu opinião pessoal e experiência de vida. Então, Mas é muito gostoso de ler, até porque, como você mesmo fala, ele não segue o rigoroso e o formalismo da academia. Então, é uma leitura fluida, é uma leitura prazerosa, que a pessoa não precisa ficar se perguntando, pô, eu não entendi essa palavra, não entendi o que ele quer dizer, eu não conheço esse autor. Não, a pessoa vai conseguir ler o livro e ter uma ideia muito precisa do que você quis dizer, sem abrir espaço para uma interpretação dúbia ou falar assim, ah, esse autor aqui tava querendo dizer alguma coisa nas entrelinhas. Não, tá tudo bem escrito e você foi muito feliz na abordagem. tá joia, Felipe. Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que a gente obtenha sucesso aí. Abraço, Haroldo. Fica com Deus. Abraço.